Olá, eu sou José JR e você está no canal Mundo Compartilhado. Neste vídeo a gente vai falar sobre Feedback Canvas, a ferramenta para dar feedback, um canvas muito legal, criado por Matheus Haddad. E quem vai ensinar a gente a usar essa ferramenta é o próprio Matheus Haddad. Só uma dica para quem não assistiu o nosso vídeo anterior que fala sobre feedback, o que é o feedback. Clica nesse link aqui em cima, está aparecendo para você assistir o vídeo anterior antes de você assistir o Feedback Canvas. Nesse vídeo a gente vai falar como se faz um feedback, quem recebe o feedback, como se recebe, como se dá um feedback. Entender um pouquinho é importante para você usar essa ferramenta, ok? Se você ainda não assinou o canal, por favor, assine o nosso canal aqui e deixe seu comentário aqui embaixo, beleza? Assim você ajuda a manter o canal vivo. O canal é feito para você. Ah, eu quero contar para você uma notícia exclusiva que vai acontecer nesse vídeo. O Matheus Haddad vai apresentar aqui no Mundo Compartilhado para você o feedback, não vou chamar de 2.0, mas é um feedback deep, mais profundo. É a versão avançada do Feedback Canvas. Então é exclusivo, nunca foi divulgado, é a primeira vez que a gente vai divulgar. O Matheus vai estar falando e compartilhando com a gente aqui para você. Então compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles saberem também o que é e como preencher o feedback deep, né? O Feedback Canvas avançado, beleza? Vamos lá assistir? Bora lá? Matheus, cara, muito prazer e muito obrigado por aceitar o convite para a gente falar sobre o Feedback Canvas. É uma ferramenta aí muito legal e... Bom, não vou falar muito dela para a gente poder explorar, né, o que é o Feedback Canvas. Então eu sei que você é o criador do Feedback Canvas, eu queria que você respondesse aí para todo mundo o que é o Feedback Canvas. Legal, Zé. Bom, primeiro eu que agradeço o convite por poder compartilhar essas informações sobre o Feedback Canvas. E já indo direto ao ponto, assim, o Feedback Canvas é uma ferramenta para ajudar no feedback dentro do contexto de uma equipe, né? Como que as pessoas que trabalham em equipe conseguem organizar o processo de feedback de uma maneira que traga confiança para os seus integrantes, né? Para que proporcione uma troca de conhecimento ali entre eles e a equipe melhore. Basicamente, é uma ferramenta para esse tipo de contexto, para esse tipo de problema. Bom, para quem já usou, já viu falar, pode estar fazendo provavelmente errado, porque eu já vi pessoas utilizando depois o resultado final do Feedback Canvas de maneira diferente, vamos colocar assim, né? Talvez não seja a melhor opção. Vamos pôr a mão na massa, Matheus? Mostra pra gente como é que a melhor maneira, né, até hoje que você conseguiu afinar o preenchimento realmente do Feedback Canvas. Então, aqui é um pequeno resumo do que é o Feedback Canvas, né? Então, é uma ferramenta para facilitar o processo de feedback dentro de um contexto de uma equipe. A ideia é tornar tudo um pouco mais estruturado, orientar a atuação das pessoas, né? Para que o feedback aconteça efetivamente. Então, eu quero criar com isso um ambiente de confiança para que o integrante de uma equipe possa receber o feedback, né? Então, essas são algumas premissas. Aí, aqui no WebGo, quando a gente idealizou o Feedback Canvas, a gente criou essa escala aí para tentar classificar o feedback das pessoas em relação a alguma competência. Então, partindo do princípio que quem ainda nunca trabalhou, né, está começando a desenvolver alguma competência, é um novato na área, eu poderia também ter um mestre naquilo quando ele atingisse um grau de desenvolvimento profissional grande numa competência. Então a gente criou aí uma escalinha de 1 a 7 para poder orientar o feedback, mas essa escala é flexível, né? Cada empresa, cada equipe pode criar a sua própria escala. E aí a gente criou o Canvas, né? A gente costuma fazer aqui isso numa folha A2 ou às vezes até A1, bem grande na parede. E a ideia de ser um Canvas é que seja um terceiro lugar, um terceiro aparato, né? Então o feedback não fica só na minha cabeça, o feedback também não fica só em quem vai receber o feedback, mas ele fica exposto num terceiro lugar que não é meu nem da pessoa, para que possa ser da equipe. Então ele é uma ferramenta para a equipe, né? Para a equipe poder orientar o seu processo de feedback. E aí, como todo Canvas, né, torna esse processo visual, o que facilita a compreensão das pessoas envolvidas, o que facilita todo mundo em relação ao que deve ser feito. A primeira grande premissa do Feedback Canvas, e isso é uma coisa que eu já percebi em outras empresas, não acontece dessa maneira, é que o Feedback Canvas ele deve ser
solicitado, né? Uma sessão do Feedback Canvas deve ser solicitada pela pessoa que quer receber o feedback. Então, por exemplo, se eu sou integrante de uma equipe, eu tenho que sentir confiança o suficiente para solicitar uma sessão de feedback para mim, né? Uma sessão do Feedback Canvas, idealmente, não deveria ser imposta. Eu não poderia falar assim, Zé, agora você vai ter que receber o Feedback Canvas. Essa não é a ideia. Ele tem que ser solicitado pela pessoa. Porque se a pessoa não solicita o Feedback Canvas, né, a sessão de Feedback Canvas, fatalmente ela não estará aberta a receber os feedbacks. Então, vai ser um feedback que vai entrar no ouvido e sair pelo outro, né? Então, tudo parte da pessoa se sentir confiante na equipe que ela está e ela, querendo melhorar, pede ajuda para os seus integrantes, né, para os seus colegas de trabalho, no sentido de, podem fazer uma sessão de Feedback Canvas comigo? Quero descobrir como eu posso ser melhor. Né? Então, essa é uma premissa boa. Então, todo Feedback Canvas é solicitado por uma pessoa. E aí a pessoa, ela pode, idealmente, pensar numa competência que ela quer receber aquele feedback. Então, por exemplo, eu posso querer receber feedback sobre a competência de gestão de projetos. Será que a maneira como eu estou fazendo gestão de projetos está boa? A maneira que eu atuo em relação a essa competência de gerir projetos é uma maneira adequada? Né? Então, você parte do princípio que você quer receber o feedback em uma competência. Pode ser uma competência, mas também pode ser um papel. Por exemplo, eu quero receber feedback, eu quero fazer uma sessão de Feedback Canvas em relação ao meu papel como Scrum Master nesse projeto, ou o meu papel como Product Owner nesse outro projeto. Aí você recebe o feedback em relação ao seu papel. Um papel abrange um conjunto de competências. Então, você pode escolher o nível um pouquinho mais específico no nível de competência ou mais abrangente no nível de papel. Como em cada empresa, gestão de projetos pode significar uma coisa diferente, como em cada equipe, gestão de projetos pode significar uma coisa diferente, então o primeiro passo numa sessão de Feedback Canvas é você, com as pessoas que você escolheu receber feedbacks, determinar o que significa gestão de projetos naquele contexto de trabalho. Então, vocês podem elencar aí, de repente, algumas atividades que têm a ver com gestão de projeto dentro do seu trabalho. E isso aí pode variar muito, né? Pode variar muito, depende de como a empresa encara as coisas, encara o mundo aí. Então, esse é um primeiro alinhamento que acontece. Mas nesse exemplo, então, você está dizendo para que as atividades fiquem claras para as pessoas avaliarem. Então, é nessas atividades específicas que eu, que quero receber o feedback, coloquei e quero ser avaliado. Isso, mas essas atividades não é você que vai receber o feedback que vai elencar. Você vai elencar em conjunto com as pessoas que você escolheu receber os feedbacks. Show. Então, todo mundo junto define as atividades. Tipo assim, gente, o que significa pra gente gestão de projetos? Significa fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Legal, então, quando a gente for dar o feedback pro Matheus, em relação à gestão de projetos, tem que pensar nesse conjunto de atividades como algo que representa essa competência aqui dentro. Então, isso sim já está escondido aí, né? Você está ganhando de tabela aí, um alinhamento da equipe sobre o que significa gestão de projetos. Né? E alinhar as pessoas é muito importante no trabalho. Então, você já está alinhando o que significa competência naquele momento de gestão de projetos. Depois disso, depois desse primeiro alinhamento, aí vem a parte da classificação, onde a gente vai usar essa escalinha de 1 a 7 aí. Então, tanto a pessoa que vai receber o feedback, quanto a equipe, as pessoas que ela escolheu receber os feedbacks, vão pensar sobre o Matheus em relação à gestão de projetos é o quê? É um novato, é um aprendiz, é um praticante? Como é que ele se classifica nessa escala aí? E aí, depois de alguns minutinhos ali das pessoas pensando, todo mundo se levanta ao mesmo tempo ali e coloca a sua classificação. Então, em cima ali, em rosa, em roxo, é a classificação que a pessoa se deu. Né? Então, eu mesmo faço uma autoclassificação. Eu acho que eu sou um profissional em relação à gestão de projetos. E aí as pessoas também colocam ali a percepção delas. Não, eu acho que o Matheus é um praticante. Não, eu acho que o Matheus é um professor, porque ele, inclusive, até ensina a gente aqui sobre gestão de projetos. Então, a ideia é que você promova um segundo alinhamento de percepção. Como cada pessoa e a pessoa que está recebendo feedback percebe essa competência de gestão de projetos
em relação ao seu desenvolvimento, né? Como que eu enquadro aí a evolução profissional dessa competência para a pessoa que está recebendo feedback? E isso aí já causa, às vezes, um choque, né? Porque, às vezes, algumas pessoas, né? Nossa, eu achei que fosse profissional, mas todo mundo acha que eu sou aprendiz. Ou eu achei que eu fosse praticante, mas todo mundo acha que eu sou um professor nisso. Então, já causa ali um momento onde as pessoas podem conversar e tentar justificar. Por que que você acha que eu sou um profissional? Ah, porque você fez isso, você fez aquilo, naquele projeto aconteceu isso, você teve essa atitude. E já começa a acontecer de forma natural o feedback, né? Ou, eu acho que você é praticante porque aconteceu aquela situação e você, né, não agiu bem porque você fez isso e deu aquilo errado. Então, já também acontece o feedback construtivo apenas nesse alinhamento, né? Legal. Então, esse primeiro alinhamento em relação à atuação da pessoa, né, nessa competência é um momento ótimo, assim, que a gente começa a esquentar o processo de feedback para que as pessoas estejam no mesmo barco, com a mesma percepção sobre o que a gente está fazendo aqui para ajudar essa pessoa. Legal. Eu queria dar um destaque no que você falou, Matheus, que os exemplos que você deu na hora desse bate-papo, né? Aquele dia você fez assim, cessado, por isso que eu acho você professor, é uma das coisas muito importantes quando você vai fazer feedback, apontar exatamente um caso, né? Não falar genericamente, né? Mas mostrar realmente, aquele dia tal coisa você fez e foi muito bom, ou não, né? Por isso que eu acho que você é aprendiz, porque na situação A, B, C, D você não soube lidar, né? É importantíssimo apontar exatamente o caso, né? Muito importante. Quando a gente faz uma sessão de feedback Canvas, a gente tem a figura do facilitador, né? Do feedback Canvas, que não é nem a pessoa que está recebendo, nem as pessoas que estão dando feedback, é um terceiro, né? Está facilitando o processo. Então, se as pessoas começam a se justificar em relação à sua classificação aí, mas sem apontar fatos, aí é nessa hora que o facilitador pode fazer exatamente esse papel, né? De falar assim, não, mas espera aí, cita alguns fatos que aconteceram que mostram isso que você está falando, né? Então, o facilitador fica de olho para que os fatos sejam elencados, né? Que as pessoas consigam dar boas justificativas em relação às suas classificações. Legal. Quero também dar destaque a esse ponto, Matheus, que você falou, que eu também já vi empresas usando Feedback Canvas sem um facilitador, e aí é onde provavelmente acontecia esse tipo de problema. Se passa um feedback genérico na hora do bate-papo, não aproveitando ou até cometendo algumas falhas, né? Sendo até usando palavras difíceis e a pessoa pode se sentir mal. Então, o facilitador é um papel muito importante no Feedback Canvas. Exatamente. Quando eu criei o Feedback Canvas aqui na WebGo, eu era Scrum Master do projeto. Então, eu no papel de Scrum Master, eu facilitava a reunião de Feedback Canvas. Depois dessa etapa aqui, aí a gente vai preencher a parte de baixo do Canvas, né? Então, é a hora de, junto com a pessoa, como a gente faz uma reunião de retrospectiva de projeto, né? A gente elencar ali quais são os pontos positivos da atuação profissional dessa pessoa naquela competência, quais são os pontos negativos e ações de melhorias para que essa pessoa possa mudar, né? Então, a equipe, aí a pessoa só fica observando, né? A equipe elenca os pontos positivos e cada um explica por que acha que é um ponto positivo, né? Essas coisas. Depois os pontos negativos, e aí daí começam a sair ações de melhoria. Olha, então vai fazer um curso, olha, tente agir dessa forma, olha, tente se expressar melhor nas reuniões. E aí saem as ações de melhorias, que já é um direcionamento para a pessoa que está recebendo feedback de como ela pode melhorar. Então ela sai dessa reunião com alinhamento sobre a competência na qual ela escolheu receber o feedback, ela sai com alinhamento sobre a percepção da equipe sobre o trabalho dela, ela sai conhecendo seus pontos positivos e negativos em relação à sua atuação e ela sai com direcionamento do que ela pode fazer para melhorar. Então, cobre todas as coisas importantes relacionadas a feedback. Você pode dar alguns exemplos, assim, no caso do gestão de projeto, dos pontos positivos e negativos e ação de melhoria? Sim, claro. Por exemplo, assim, você conseguiu fazer uma boa gestão dos contratos com o nosso cliente, ele ficou satisfeito e funcionou muito bem. Ponto negativo. A gente não conseguiu fazer a contratação de novos integrantes para a equipe, porque quando aconteceu o projeto X, você esqueceu de divulgar a vaga, você esqueceu de informar o RH sobre a necessidade de contratação. Então, ações de melhorias, né? Tentar planejar as contratações antes do projeto começar, ou tentar planejar as contratações em conjunto com o RH para que isso não atrase nos próximos projetos. Coisas nessa linha. Ou tentar fazer um curso relacionado à contratação de pessoas para que você entenda como o processo de contratação pode ser mais eficiente, pode ser mais eficaz no nosso contexto. E as ações de melhoria
Eu falo assim, até dou os parabéns para você por todo o feedback Canvas, é a maneira que vocês montaram aí, mas ações de melhoria é aquele ponto, assim, acho que é a cereja do bolo, né? Não sei se você como criador vai concordar comigo, mas para mim eu vejo como uma cereja do bolo porque é onde você consegue literalmente ter ali ideias que as pessoas estão te dando para onde você pode, ó, vai por esse caminho que esse item, esse outro item, você vai realmente melhorar no que você nessa competência que você está avaliando. Então as pessoas te dão uma grande ajuda, né? Te iluminam o caminho para como melhorar, né? Isso. Mas aí tem outro ponto também muito importante, que é o seguinte: o feedback é a percepção das pessoas e do mundo ao seu redor. Você também tem a percepção da sua atuação em relação a uma competência ou a um papel. A realidade não é objetiva, né? Cada um tem uma percepção diferente. Então, você tem que ouvir os feedbacks e ler essas coisas que as pessoas elencam com um olhar crítico, né? Refletindo sobre, será que isso que está sendo compartilhado comigo é realmente o que eu deveria fazer? Né? Será que as pessoas estão compartilhando isso comigo por outras razões? Né? Será que eu concordo que essas ações são ações de melhorias mesmo? Né? Você não pode simplesmente aceitar as coisas, né? Porque são percepções das pessoas. Do mesmo jeito que você necessita de feedback, outras pessoas também necessitam. Então, pode ser que elas estejam erradas. Você está confiando que o time está te ajudando. Né? Em relação às ações de melhorias, você também pode optar por não fazer nada. Né? O time está te dando uma dica. Olha, a gente acha... O que o time está te dizendo? A gente acha que fazendo essas ações de melhoria, você pode melhorar nesses pontos que foram elencados como negativos. Né? E aí, pode ser que sim, pode ser que não. Mas é a sugestão que o time... É a melhor sugestão que o time está te dando naquele momento. Mas mesmo assim, tenha um pensamento crítico sobre isso e escolha realmente, né, as coisas que vão fazer você melhorar. Busque mais informações em outros lugares para descobrir se são essas ações que vão te levar a um desempenho melhor naquela competência, por exemplo. Sempre faça uma autoavaliação do resultado do feedback, né? Sim, porque a gente como profissional tem que ter esse olhar crítico. Eu não posso simplesmente aceitar tudo. Né? A gente está lidando com trabalhadores do conhecimento. Pessoas que recebem feedback são pessoas que determinantemente são trabalhadores do conhecimento. Porque trabalhadores organizacionais que trabalham em processos definidos não recebem feedback, recebem avaliações de desempenho. Porque o trabalho a ser feito, os critérios de qualidade e produtividade já estão pré-definidos. Então você é pré-avaliado de acordo com essas pré-definições. Agora, quando você não tem essas referências, você precisa de feedback. E quem não tem essas referências são profissionais criativos. Né? Então, você também tem que continuar pensando, né, refletindo sobre o feedback, sobre como você pode se tornar um profissional melhor. Agora, assim, coisas absurdas que eu já vi também é usar o feedback Canvas para determinar o aumento de salário das pessoas. Não tem nenhuma relação, certo? Até porque você pode receber um feedback muito positivo em relação à gestão de projetos hoje e ter uma classificação aí como, sei lá, profissional, mas passar os próximos 2 anos sem aprender gestão de projetos e tudo vai mudar, a metodologia vai mudar, as coisas vão evoluir, e aí você se torna um aprendiz, né? Você regride em relação à gestão de projetos se você não estudar. O mundo passa e você fica para trás. Então, o seu salário não pode diminuir se isso acontecer. Né? Então, a gente não atrela feedback à remuneração, né? Mas sim ao processo de evolução e aprendizado da pessoa. Se isso vai determinar naquele contexto de trabalho um aumento salarial, é outra história. Porque tem lugar que não considera isso como determinante para o aumento de salário. Né? Aqui é uma ferramenta de evolução, de aprendizado, um ambiente coletivo. E você tem outros exemplos de como não utilizar, né, o Feedback Canvas, né? Tem, assim, o Feedback Canvas ele se popularizou, espalhou dentro da comunidade ágil de uma forma que fizeram com que algumas empresas, dadas as suas culturas, né, acabassem utilizando ele de maneira muito equivocada. Por exemplo, eu sei de casos onde a pessoa que vai receber o Feedback Canvas, vai receber o feedback numa sessão de Feedback Canvas, ela sai da sala para que o time classifique, elenque pontos positivos, negativos, e depois o facilitador chama a pessoa para explicar para ela. Nossa. Isso é um sinal que não existe confiança entre as pessoas. Porque se eu não posso falar frente a frente com um integrante da minha equipe, uma pessoa que trabalha todo dia comigo, sobre que pontos que são bons e que pontos ela pode melhorar,
Então, não é o feedback Canvas que vai salvar essa relação. É preciso trabalhar antes nessa relação para criar um ambiente de confiança para que o feedback possa ser genuíno e funcionar. Né? Não existe feedback onde não existe confiança. É uma premissa básica. Então, primeiro, trabalha-se na relação de confiança entre as pessoas, na cola social entre elas, e depois você cria um ambiente seguro para receber o feedback para que ele seja efetivo. Né? Então, esse tipo de coisa é uma disfunção. Um outro exemplo que eu acho importante compartilhar nesse vídeo aqui é quando a empresa impõe o feedback Canvas, né? Do tipo assim, ó Zé, semana que vem é seu feedback Canvas quarta-feira, viu? Porque não é a empresa que determina isso, né? É a pessoa que pede, fala assim, eu gostaria de receber feedback através de uma sessão de feedback Canvas na próxima quarta-feira. Vocês poderiam disponibilizar um horário, uma sala de reunião para que eu fizesse isso? Né? É a pessoa que pede, ela pede ajuda de um facilitador para que isso aconteça. Tem que partir da pessoa, não tem que partir da imposição da empresa ou da equipe, né? Porque se a pessoa não tem essa predisposição, impor o feedback não vai melhorar a situação. Você tem que criar um ambiente propício para que a pessoa se sinta à vontade para solicitar uma sessão do feedback Canvas para ela. E também tem uma questão muito interessante relacionada ao feedback Canvas, que ele não é para ser uma muleta, né? Não é para você sempre usar o feedback Canvas na sua empresa para sempre, né? Daqui 20 anos, se você voltar no WebGo, nós estamos usando o feedback Canvas ainda. Eu espero que não. Eu espero que as pessoas consigam dar feedback sem usar o feedback Canvas. A ideia é promover um ambiente para que as pessoas comecem a dar feedback usando o feedback Canvas, para que quando chegue um momento, não preciso mais usar a ferramenta, eu consigo falar cara a cara a todo momento, sempre que for necessário te dar um feedback. Uma outra coisa que pode acontecer é a empresa sempre usar o feedback Canvas como uma ferramenta de feedback, né? E o feedback Canvas acabar virando uma muleta. Então, sempre que eu precisar receber ou dar um feedback, tem que ser através de uma sessão de feedback Canvas? Não, né? O feedback Canvas é uma ferramenta que vai facilitar o feedback no contexto coletivo no início, mas depois que a equipe se sentir confiante, plenamente confiante para dar feedback cara a cara, olho no olho, a todo momento, sempre que for necessário, eu não preciso usar o feedback. Eu quero falar abertamente com as pessoas, igual a gente fala em casa com a nossa família ou com as pessoas mais próximas, né? Você já imaginou se você fosse usar um feedback Canvas na sua casa para sua esposa te dar um feedback, né? Não faz nenhum sentido. Então, a ideia é que o feedback Canvas seja ali a ferramenta que proporcione essa compreensão das pessoas sobre o processo de feedback, crie um ambiente de segurança para que depois as pessoas possam se desprender do feedback, como alguém que aprende a andar sem a muleta, né? E depois joga a muleta e pode correr. Então, a ideia do feedback Canvas é que ele eduque as pessoas para uma cultura de feedback, para que as pessoas consigam dar feedback a qualquer momento, sempre que for necessário, da forma melhor que existe, que é cara a cara, falando com as pessoas com quem você trabalha. Você deu o exemplo da gestão de projeto, né, da competência. Quais competências eu posso colocar? Qualquer uma, exemplo. Conhecimento em PHP, conhecimento em Scrum, conhecimento na automação de ferramentas, como fazer pipoca. Sim, qualquer coisa que fizer sentido no seu contexto. Pode ser uma competência, pode ser um papel, pode ser um cargo, pode ser uma função, como acontece em algumas empresas, né? O que fizer sentido, porque o feedback, ele não tem certo ou errado em relação a outras empresas, né? Tem a ver com o seu contexto, com a forma que vocês estão trabalhando. Se for interessante dar um feedback sobre o quão bom programador em PHP eu sou, sem nenhum problema. Então, vai acontecer um feedback sobre a minha competência de programar na linguagem PHP. Não tem nenhum problema, né? Isso é uma decisão da equipe com a pessoa que está recebendo feedback. O que você recomenda para aquelas pessoas que estão vendo o vídeo, tem a sua empresa ou trabalha em uma, né? E não faz o feedback, né? Não tem como... Hoje não tem a cultura, né, desse feedback. Como ela pode iniciar essa... O que eu recomendo? Ao invés de tentar impor essa ferramenta para a sua equipe, né? Falar assim, gente, vamos usar o feedback Canvas, tão legal, não sei o quê. Leve o feedback Canvas pedindo uma sessão de feedback Canvas para você. Assim, olha, pessoal, encontrei na internet essa ferramenta, funciona assim, esse assado, eu convidei tal pessoa para facilitar a sessão, para que vocês possam dar um feedback para mim. E aí você chama lá a sua equipe numa sala, num cantinho,
e faz uma sessão de feedback Canvas. Então você dá o exemplo. E aí outras pessoas podem perceber, podem achar bom, podem achar ruim, e dali começa a se criar uma cultura, porque as pessoas que recebem o feedback começam a melhorar. E fatalmente as pessoas vão querer melhorar também, as que estão ao redor podem querer melhorar também. E aí você começa a construir aos poucos, partindo de você, uma cultura de feedback. Tem uma versão do feedback Canvas que é secreta, que é uma evolução dessa versão que a gente discutiu. É uma versão que a gente acabou evoluindo aqui dentro da WebGo, dentro da nossa cultura de feedback, e ela não considera uma competência ou um papel específico, né? Mas atuação de forma geral dentro do trabalho da equipe. Então, ao invés de ter uma competência e as atividades, a gente tenta gerar uma classificação mais abrangente. Então, por exemplo, a gente parte da pergunta assim, né? Se eu peço uma sessão de feedback Canvas dessa versão 2 aí, para mim, eu quero que a equipe me ajude a responder essa questão. O quanto o meu trabalho, minhas atitudes e comportamentos contribui para o sucesso do time? Olha que pergunta, hein? E aí as pessoas pensam por um momento e todo mundo vota nessa classificação, né? Tanto a pessoa que está recebendo o feedback quanto os integrantes do time. E aí você tem um outro tipo de percepção, que é a percepção assim, o quanto você é importante para aquele time. Então você acha aí nesse exemplo que, olha, uma escala de 1 a 10, o meu grau de importância é 8, né? Eu contribuo bastante para o sucesso do time, mas o time não acha isso não. 2 pessoas acham 7, outra acha 6, outra acha 3. Né? Então é um feedback, vamos dizer assim, um pouquinho mais hard, né? Mais abrangente, mas mais hard também. E aí a parte de baixo ali é igual, né? Pontos positivos, pontos negativos e ações de melhorias em relação a como eu posso melhorar, então, o meu trabalho, minhas atitudes e comportamentos para fazer o time alcançar o sucesso nesse trabalho que ele tem. E aí rola também a mesma discussão, a mesma conversa como na outra versão. Então só mudou ali aquele trecho de cima do feedback Canvas, né? Mas que mudou tudo, né, Matheus? Porque agora a maturidade da equipe tem que ser maior do que a primeira versão 1, né? Exatamente. Quando a maturidade da equipe é muito pequena, começar por competência faz mais sentido. Depois você passa para papel, que é algo um pouquinho mais abrangente, até chegar nesse ponto aí, que é uma pergunta do tipo assim, se eu for embora, eu vou fazer falta? É verdade. É mais ou menos isso, entendeu? Em outras palavras, está mais bonito o texto, né? Exatamente. E aí você vai descobrir de verdade se você é importante para aquele time ou não, né? E aí é uma conversa um pouco mais profunda, né? Precisa realmente ter um pouco mais de maturidade como time, como equipe, para que feedbacks assim aconteçam, mas ele é ótimo. Esse é o feedback Canvas que mais puxa para cima as pessoas, né? Que mais fazem as pessoas entenderem melhor como é que está sendo a atuação dela dentro de um time, porque ele é mais abrangente, ele é mais fatalista, né? Fala, ó, nos finalmente, né? Como é que é? Eu estou ajudando ou não estou ajudando? Né? Eu contribuo ou não para esse time? Então é uma versão aí que nosso time acabou usando depois de algum tempo, usando aquela primeira versão, porque realmente a cultura evoluiu um pouco em relação ao feedback e as pessoas começaram a se sentir à vontade para pedir feedback desse tipo aí. Informação exclusiva, né? Feedback Canvas primeira mão. Versão 2.0. A versão 2.0 é para equipes com maturidade. Quem está assistindo aí não vai querer usar de primeira, não, porque você pode causar um mal-estar aí com a equipe muito grande. Começa pela versão 1, depois usa essa 2.0 exclusiva aí pro canal. Obrigado. Assim, depende da pessoa, né? Se a pessoa se sentir confortável com essa versão 2.0, porque ela que pede feedback, né? Se ela quiser usar essa segunda versão, é uma escolha dela. Se alguém quiser falar com você, tem como, Matheus? É só entrar em contato via e-mail, né? mateus@webgo.com.br. Matheus, cara, muito obrigado, meu amigo, por ter aceito. E aí, curtiu o vídeo, né? Show de bola. Agora você sabe o que é feedback, sabe como preencher o feedback Canvas. Se você quiser entrar em contato com o Matheus Haddad, o contato dele está aqui embaixo. Assine o nosso canal se você não assinou. Compartilhe esse vídeo, mande a sua sugestão. E se você quiser dar um feedback pra gente, eu estou pedindo, dê um feedback sobre esse vídeo e qualquer outro nos comentários ou mande direto pra gente através do e-mail que está aqui embaixo na descrição. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!